Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à aula de como alcançar metas, né? A gente vai aprender a definir e a alcançar metas, tá certo? Algumas pessoas têm o PDF porque adquiriram, né, o curso CAC, que é o meu curso de como vencer a procrastinação. Mas algumas pessoas não têm. Então, o que nós vamos precisar? De um papel e uma caneta. E se você já tem o PDF, a minha sugestão é que você imprima, nada como escrever, né? Eu, por exemplo, eu tenho aqui as minhas anotações, para não deixar passar nada, tá? Eu tenho esse jeito meio descolado mesmo, então vão se acostumando. Se tem alguém aqui que não me conhece, mas o que eu prometo entregar para vocês é um jeito de criar metas que provavelmente vocês nunca fizeram na vida, tá bom? Eu antigamente pegava um papelzinho ali, uma caneta e falava o que eu queria pro novo ano. Ah, eu quero isso, 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 aquilo. Perdi o papel, não sabia o que estava acontecendo depois, e daí, obviamente, eu não conquistava, né, aquele objetivo. E daí eu vi que tinha método, uma estrutura, um jeito de fazer. E é isso que eu vou compartilhar hoje com vocês, tá bom? Então, a minha sugestão, se você tem o PDF, não saia preenchendo de forma desesperada, ele foi elaborado para seguir uma condução, tá certo? Eu não darei um tempo específico para você responder a pergunta para que o vídeo não fique muito longo. Então, minha sugestão é pausa. Pausa, volta. Pausa, volta. Mas é um exercício que vai envolver você meditar, você pensar, sem pressão. Avisa o pessoal aí em casa, ó, por favor, eu preciso de um momento. Você vai levar entre uns 45 minutos até 1 hora, tá bom? Para que você preencha tudo. Mas eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas. E você vai reparar em coisas, vai perceber coisas que você não estava pensando antes, né? Confia em mim, tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui. Olha que lindo, gente, como ficou essa parte aqui de como alcançar metas do CAC. O CAC, como eu falei para vocês, é o meu curso, Clareza, Ação e Conquista, que nesse curso de 8 semanas as pessoas vão aprender como vencer a procrastinação e realizar, né, aquilo que precisa ser feito. Mas realizar o quê? Né? Essa é a importância da gente definir metas, é por isso que essa é uma aula bônus para quem adquiriu o curso, tá certo? Tudo começa quando a gente define as metas, né? Então, se você tem um PDF, coloca bonitinho o seu nome e a data, tá bom? E respeite o processo da condução. Bora lá! Vamos começar com a primeira pergunta, que talvez já seja uma novidade para muita gente aqui, né? Que é analisar o ano que passou. E aí, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha nesse ano que passou e aprenda com ele, né? Teve alguma meta? Algum objetivo que você queria ter alcançado, mas não conseguiu e que te doeu emocionalmente, sabe? Fala, esse me pega. Pense com carinho. Aqui tem, sempre vai ter alguns exemplos, né? Eu gostaria de ter juntado R$ 10.000 como reserva emergencial. Pode ser. Mas por que que isso te causou dor emocional, tá? O objetivo não é fazer você sofrer, não. Mas é dar o valor que o tempo tem. Às vezes você não tem essa sensação que tá enxugando gelo, quando viu, passou. Mais um ano que eu não consegui aquilo. Passou. Mais um ano. Então, pera aí um pouquinho. Vamos olhar para essa dor um pouquinho e vamos ver o que que tá passando. Por que que tá doendo? Porque esse incômodo pode me ajudar muito a agir, tá certo? Por sinal, é um tipo de motivação, a motivação pela dor. E aí, o que que você não alcançou no ano passado que doeu em você? Pode pausar o vídeo e responder essa pergunta, tá bom? É importante que seja por escrito, não tenta fazer da sua cabeça que não funciona. Escreve, coloca seu coração ali, tá bom? A segunda pergunta agora é, com base nos erros, né? Daquilo que não funcionou muito bem, escreva o porquê que você não alcançou aquela meta. Descreva agora o maior aprendizado que você teve no ano anterior, especialmente com base nos erros e naquilo que não foi como você desejava. Ou seja, primeiro a gente se conectou com a dor de não ter alcançado, mas agora já vamos começar a ressignificar isso. Por trás de um problema, de uma dor, temos o quê? Um aprendizado. O que que rolou? O que que rolou no ano que passou e que te impediu de alcançar essa meta? Pode ser que você veja que precisava ser mais organizada, que precisava acordar mais cedo, que precisava ter uma meta mais clara, definida. Não sei, qual foi o seu aprendizado, tá bom? E agora, essa parte eu amo, né? Eu sou a louca da gratidão. Então, olha para o ano passado
e valoriza, né, alguma coisa que aconteceu e que vale a pena você agradecer. Pode ser 3 momentos, pode ser uma coisa muito pequena, mas que foi importante para você. Eu agradeço porque passei mais tempo com a minha família, eu agradeço porque eu desenvolvi essa habilidade, eu agradeço porque eu fiz essa viagem. E aí, já fiz esse exercício de olhar para o ano que passou e agradecer profundamente por alguma coisa que você viveu? Então dá uma olhada e escreva pelo menos 3 momentos. Você não tá achando 3, olha, vou te falar uma coisa, tem muito mais que 3, tá bom? Tem que achar pelo menos 3. E agora, a gente vai olhar para o futuro. Então a gente olhou para o passado, aprendeu com o passado, agradeceu pelo passado. Vamos olhar para frente? Vamos lá. Então, vamos imagina que, como todo quebra-cabeça, tem aquela foto, certo? Aquela foto que te guia para que você monte as peças. E daí, qual que é a foto da sua vida? Qual é a foto da sua vida? Pega a sua vida em áreas, por exemplo, profissional, relacionamento. Onde você vai estar morando daqui 5 anos? Não acha que é muito tempo não, que passa rápido, hein? Onde você estará morando daqui 5 anos? É casa, é apartamento, é grande, é pequeno? E aí? Casada? Não tá casada? Tá trabalhando? Você empreende ou você foi promovida na empresa que você trabalha hoje? Qual será o seu salário? Pense com o máximo de detalhes, tá bom? Isso ajuda bastante. Gaste um tempo aqui, tá? Porque as metas nada mais são do que peças desse quebra-cabeça. Precisamos de detalhes, tira um tempo. É uma delícia pensar sobre isso. Por sinal, além de pensar sobre isso, eu tenho fotos que deixam bem claro aquilo que eu quero. E tá no papel de parede do meu computador. Eu vejo todos os dias. Vamos passar para a próxima parte? Agora a gente vai dividir a vida em 6 áreas. E daí a gente vai colocar uma nota para hoje, para o dia de hoje. Que nota que você tá nessa área específica, tá bom? A gente vai começar na área profissional, mas Naya, como que eu avalio a minha vida profissional? Então tem alguns pontos que a gente pode levar em consideração. Eu gosto da minha profissão? Eu acho que eu sou bem remunerada por ela, pelo meu trabalho? Eu sinto que eu colaboro com o próximo, colaboro com a humanidade, né? São fatores interessantes que você pode levar em consideração na hora de dar a sua nota nesse campo profissional. Defina até 3 metas agora. Então vamos supor que a sua nota foi 5. Para você levar essa nota para 6, para 7, o que você teria que fazer para melhorar nesse campo? É essa a pergunta, tá bom? Só que daí tem um jeito de fazer isso. Essa meta que você vai criar precisa ser específica, precisa ser mensurável, precisa ter uma data, tá? Precisa ser extremamente detalhada. Então vamos supor, a meta que eu estabeleci na área profissional é fazer um curso. Ok, curso do quê? Até quando você gostaria de completar esse curso? Entende? Então precisa ter detalhes, tá bom? Vamos analisar uma outra área da vida, que é a área financeira, tá? Como que a gente pode avaliar a área financeira? Ela está conectada muito com liberdade, né? Porque quando a gente tem recurso financeiro, a gente tem mais liberdade. Você come no restaurante que você quer, você pode viajar, né? Você pode comprar uma coisa que você deseja, você pode ajudar as pessoas, né? Enfim, o quanto que você se considera satisfeita ou satisfeito nessa área financeira? Você tem uma reserva de emergência? Você tem um dinheiro guardado, um dinheiro investido, né? Como que é isso? Então avalie também com riqueza de detalhes. Daí você vai colocar a sua nota na data de hoje. E daí é o mesmo exercício da parte profissional. Você vai colocar 3 metas com riquezas de detalhes que poderiam te ajudar a aumentar essa nota da área financeira, tá bom? O que você precisa fazer? Que meta que você precisa alcançar para melhorar essa nota que você deu agora? Vamos para a próxima área, que é a área de saúde e energia, tá? Talvez algumas pessoas pensem assim, ai, Nai, eu tô doente agora, então a minha nota vai ser baixa. Mas não, tem muito a ver com mentalidade também.
né? Se você está, por exemplo, se tratando nesse momento, você está num processo de cura e não num processo de adoecimento, né? Então, qual que é o ponto aqui? Como que está a sua mentalidade? Como que está o seu nível de energia, de positividade? Como que você está encarando tudo isso? Né? Tá acima do peso? Se você está acima do peso, você está no mínimo inflamada. É óbvio que vai diminuir a sua nota de saúde. Não tem só a ver com questão de estética, né? Como que é a sua alimentação? Como são os seus hábitos? Bebe demais? Vai diminuir a nota também. Então, coloque uma nota que seja coerente, tá bom? Com o momento que você está vivendo agora. E daí, vocês já sabem, né, gente? 3 metas que te fariam subir. Pode ser, eu quero dormir, eu quero dormir 2 horas a mais. Opa, não é, ai, melhorar o meu sono. Melhorar o meu sono é muito vago. Eu quero dormir 8 horas a mais. Isso é específico, tá certo? Eu quero emagrecer. Quanto que você quer emagrecer? Ó, saiu um som. Quanto que você quer emagrecer? Né? Até quando que você quer emagrecer? De que jeito que você vai querer emagrecer? Então, a nota precisa ser extremamente específica, tá certo? E agora nós vamos para a área de relacionamentos. Relacionamentos aqui entra qualquer tipo de relacionamento, tá bom? Homem, mulher, amigos, tudo. Como que andam os seus relacionamentos? Essa parte é bem interessante. Tem um estudo que foi feito pela Universidade de Harvard, e foi um dos estudos mais longos, que levaram 80 anos, porque acompanharam as pessoas desde a fase que elas eram jovens, né, até quando eles alcançaram a terceira idade. E daí eles perceberam que um fator que contribui muito para a longevidade deles era a qualidade dos relacionamentos, que isso determinava mais do que questões de genética, exames de sangue, o que contava mais era a qualidade dos relacionamentos. Não a quantidade, mas a qualidade deles, tá certo? Então, analise como são seus relacionamentos. Na área pessoal, eu amo essa área. E aí, como é que é? Você gosta da sua companhia? Você tem autoestima? Você pratica algum hobby? Você tem dedicado tempo e energia para fazer coisas que você gosta? E aí, como que tá? Eu, por exemplo, não é só sobre tomar um banho de banheira. É o meu momento. Eu relaxo, eu vivo o momento. Não é só sobre fazer a unha. É o meu momento. Eu gosto de ler, eu gosto de cantar, eu gosto de dançar. Se eu não estou fazendo essas coisas, isso vai diminuir, no caso da Nayara, né? Vai diminuir aqui a minha nota do campo pessoal. Né? Eu tô vivendo uma vida e eu não tô prestando atenção em mim. Né? Tô deixando passar coisas que me dão prazer. Quantas pessoas estão vivendo assim no automático, certo? A área espiritual. Nayara, eu acredito em Deus. Eu também acredito em Deus. Então, a minha área espiritual tem a ver com como anda o meu relacionamento com o Criador. Mas se você não acredita em Deus, você pode pensar em algo que vai além de você, que transcende você, né? Que seria o que eu estou fazendo para ajudar as outras pessoas, né? Tem a ver com o seu propósito de vida, né? Aquilo que você faz que ajuda a humanidade, né? O que você está escrevendo aí dessa história? De que forma a sua vida... Alemanha, gente. Toda hora tem esse barulho, tá? Mas de que forma eu estou usando a minha vida em benefício do outro, em benefício da humanidade, tá certo? Então você pode colocar 3 metas. Eu, por exemplo, colocaria aqui ler a Bíblia. Ler a Bíblia é muito vago. Ler a Bíblia todos os dias, assim que acordar, por 5, 10 minutos. Fazer pelo menos 3 orações por dia, entende? Seria mais ou menos assim. E agora que a gente olhou a vida toda, né? Olha só a forma como você avaliou a sua vida. Talvez você nunca tenha feito isso na vida, né? É muito legal fazer essa avaliação. Agora dá uma nota. Como que tá, de forma geral, a sua vida? Olha todos os campos que a gente analisou. Dá uma nota. Dá uma nota para sua vida. Como que tá? De 0 a 10, tá bom? E daí a gente tá estreitando. Então, se você colocou pelo menos 3 metas, significa que você tem até 18 metas, tá? Porque quando a gente falou de 3 metas por área, é até 3 metas. Pode ser menos, não tem problema nenhum, tá bom? Só que dessas metas, vamos supor que você tem 18. Nós vamos selecionar 8. Mai, por que 8? A Oprah fala algo bem interessante, que é assim, você pode ter tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Eu, Nayara, errei muito aqui, tá? Como assim?
Eu fazia um monte de metas, tá? Quando a gente está querendo cumprir uma meta, é um pouco complexo, porque eu estou adiando meu prazer, pensando em algo futuro. E isso não é natural para minha mente. A minha mente, ela quer prazer agora. Né? Então, por exemplo, estou acima do peso, comecei a ir na academia, eu tive esforço de ir até a academia, eu malhei, daí eu suei, eu tô dolorida, e quando eu saio da academia, eu continuo gorda. Ou seja, a gente está se dedicando para algo que a gente só vai receber depois de um tempo. Sabe? E isso é contra o funcionamento natural da nossa mente. Então, já que envolve tanto esforço assim, quando eu tento cumprir 18 metas, é muita coisa. A chance de você conseguir fazer isso é muito baixa, sabe? E eu já tentei, viu? Eu já tentei. Todo 1º de janeiro, assim, eu achava que eu ia fazer um monte de coisa diferente, não rolava nada. E eu ficava muito frustrada. Então, aqui a gente vai aprender a priorizar. Você vai colocar aqui até 8, pode ser menos, tá? Pode ser menos. Dessas metas que você já criou, certo? Pode ser até 18 metas. Dessas metas, coloque até 8 metas que você vai dar prioridade, tá bom? Como em ordem de importância. Então, lembra aquela meta do ano passado que doeu não ter alcançado? Joga ela para cá. Joga ela para cá. Vamos cumprir ela esse ano. Vamos terminar o ano sem sentir essa dor? O que você acha? Tá bom? Então, coloque ela aqui por ordem de importância, tá bom? Definiu isso? E as outras metas que ficaram para fora? Não tem problema. Conforme eu for alcançando, tá? Essas 8 metas, daí eu coloco uma meta nova, tá bom? Já tá tudo estabilizado, estabelecido, tá bom? A gente tá chegando no final. Fiquem aqui comigo. Essa parte é muito interessante. Tem uma pirâmide que, por sinal, eu até falei sobre isso também no e-book Educar, que é uma pirâmide que tem assim na sua base ser, na parte intermediária fazer e no topo é o ter. No fundo, gente, o que a gente quer? A gente quer essa parte aqui do ter, né? É o meu grande objetivo. Eu quero isso aqui. Mas para isso eu tenho que focar nas outras partes, né? A gente começa pelo ser. Quem você tem que ser para realizar as suas metas. Exemplo, eu tenho que ser uma pessoa disciplinada. Eu tenho que ser uma pessoa organizada. E aí? Quem você tem que ser para poder fazer aquilo que é necessário? Tá bom? Essa parte aqui é muito interessante, poucas pessoas pensam sobre isso, tá? As pessoas estão muito focadas só no objetivo. Mas é aqui que começa, ó. E daí, o que a gente tem, na verdade? Nós temos hábitos, e eles estão diretamente ligados com o nosso resultado. De novo na pirâmide, ter. Eu estou focada aqui no ter. Eu quero isso daqui. Para isso eu tenho que fazer algumas coisas. E aqui está a parte dos meus hábitos. Quais os hábitos que você precisa desenvolver para alcançar aquilo que você quer ter? Então, ó, você precisa ser disciplinada, tá certo? Daí, qual que é o hábito que envolve isso? Organizar o meu dia, organizar o meu dia escrevendo o que devo fazer na noite anterior. Eu faço isso. Então, você viu quem que você tem que ser e aquilo que você tem que fazer. E daí, alcançar aquilo, ter, é um resultado. É um resultado. Pode ter certeza que vai acontecer. Certo? Então, você pode colocar 3 hábitos aqui. Lembra do esquema, gente? Riqueza de detalhes, riqueza de detalhes. Só que daí, esse erro aqui eu sempre cometi também. O que não é visto não é lembrado. Eu escrevi as minhas metas, parari, parari, parará. Nem sei onde estava o papel. Daí, é óbvio que eu não fazia. Por quê? Porque se você está desenvolvendo um hábito, aquilo ainda não é natural para você. Aquilo é algo muito novo. Então, se é novo, a gente precisa lembrar. Tá, qual que é a minha prioridade? Volta, porque a gente se distrai e faz o que a gente sempre fez. E tem o que a gente sempre teve. Então, se eu estou criando algo novo, eu preciso verificar, tá bom? E daí você pode designar aqui um dia da semana para você rever as suas metas. Você vai tanto rever para ver se ela ainda faz sentido, tá? Porque pode ter algum tipo de alteração, mas é também para ver se você está cumprindo, né? Pensa só se eu quero emagrecer. Imagine que eu me pese só a cada 3 ou 4 meses. Não seria melhor que eu me pesasse toda semana e pudesse ver se eu estou indo na direção daquilo que eu quero? É muito mais fácil eu fazer uma correção se eu verifico toda semana, tá? Na minha opinião, o melhor dia para fazer isso é domingo, tá?
E é importante que quando você tirar para rever as suas metas, que seja uma ocasião gostosa, que seja prazerosa, não tipo: "Ai, vamos ver a meta". Poxa vida, olha a sua visão lá, aquela foto dos 5 anos, aquilo que você imaginou para você, é isso que está em jogo, tem que ser um momento prazeroso, tá bom? Então, cria um ritual. Então, vamos lá. Domingo de manhã, eu vou tomar um café numa padaria gostosa, pego as minhas metas e vejo como foi minha semana, o que que eu aprendi. Até quando a gente não alcança aquela meta estabelecida, a gente aprende. E isso melhora a performance da outra semana. Sabe? É tão gostoso isso. É muito bom. E daí vocês podem estar chocadas ou chocados. A gente chegou no final, tá bom? Eu espero que vocês tenham, de fato, pausado o vídeo, respondido, se empenhado, imaginado aquilo que você quer, porque sim, gente, custa, viu? Alcançar metas custa. Cumprir, né, com aquilo que a gente se propôs custa. Você está fazendo algo contrário à sua natureza, que só quer buscar o prazer. Então, já que você vai pagar esse preço, você precisa entender do porquê que você está fazendo isso. E é por isso que é tão importante aquela visão dos 5 anos ficar muito clara na nossa cabeça. Tá certo, eu tô fazendo isso agora com aquele objetivo ali, né? Então, é muito importante essa clareza. Nós estamos quase terminando, tá bom? É só mais uns minutinhos, fica aqui comigo. Depois que você estabeleceu essas suas metas, pode ser que você olhe e pense: tem algo que pode me atrapalhar. É algo chamado procrastinação. Você pode até ter as metas, você pode até ter clareza das metas, mas para realizar, você vai ver, na hora que você começar a tentar fazer tudo isso no dia a dia, ah, haverá desafios, né? E é por isso que eu quero te ajudar, tá bom? Se você está assistindo essa aula agora e você ainda não adquiriu o CAC, tá? Você tem a oportunidade de adquirir. É só você clicar no link, que deve estar abaixo desse vídeo em algum lugar, e adquirir, tá bom? Ele tem um valor extremamente acessível e ele foi elaborado para ajudar você. Que agora que estabeleceu as suas metas, você tem todas as ferramentas para vencer a procrastinação, aumentar a produtividade e o seu nível de clareza. E além disso, no CAC você vai entender muito sobre como a mente funciona. Esse conhecimento, tem muita gente que não te passa, não é um e-book de diquinhas não, tá? Ele é profundo, tem muito conhecimento ali, e tem técnicas que você aplica, três técnicas por semana, né? E daí você tem a garantia de que isso que você estabeleceu de meta, você vai de fato cumprir, tá bom? Bem, para quem não me conhece, eu sou a Naya Karampatakis e para mim é um prazer compartilhar esse tipo de conhecimento com vocês. Eu venci a procrastinação, eu alcancei coisas na minha vida que eu nunca imaginei que eu alcançaria, e eu quero muito que vocês possam também sentir isso que eu estou sentindo agora, tá bom? Não perca essa oportunidade. Se você já adquiriu o CAC, é isso, você tem toda a ferramenta na sua mão, não tem desculpa para você finalizar esse ano sem sentir que você realizou muito, tá bom? Foi um prazer, eu vejo vocês em breve. Até a próxima.